exatamente o materialismo e a atualidade. É o Emmanuel Herculano Pires, né? Não, o livro Emmanuel, mas esse Herculano... trecho é especificamente do do Emmanuel. Emmanuel. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: nos mais diversos grupos religiosos, temos companheiros que se confessam desolados por desenganos e se retiram da fé, asseverando-se dispostos a viver sem Deus. Viver sem Deus, para eles, significa a demissão das disciplinas e obrigações que nos frenam os impulsos inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Livres, tais quais somos, procedem assim acreditando que se farão mais felizes pela adoção de semelhante atitude. No entanto, não se sabe de nenhum deles que haja chegado com isso à paz íntima, alicerce fundamental da felicidade. É que a consciência ocupa em nós muito mais espaços que todas as estruturas que nos constituem o corpo e a alma. Na Terra de hoje é que, nos reportando ao veículo físico, transplantando-se peças determinadas e até mesmo certos órgãos podem ser extraídos sem prejuízos para a existência da criatura. Não existe, porém, qualquer cirurgia que atinja as forças da consciência. Será possível alterar ou anestesiar funções do cérebro que servem-lhes de moradia, impedindo-lhes temporariamente as manifestações. Mas todo o processo de sedação do campo mental, que não se filie ao critério científico para efeito de tratamento ou de cura, resultará sempre em desequilíbrio, do qual a vítima voltará à revisão de si mesma para o necessário reajustamento. Nenhum de nós foi criado para a irresponsabilidade. Urge a observar ainda que não somos tão ingênuos a ponto de admitir que basta crer em Deus para que nos sintamos anjos, ao invés de criaturas humanas. Justamente por isso é que nos conhecemos nos débitos, defeitos, imperfeições, deficiências e inclinações menos felizes que ainda nos caracterizem a individualidade. Entretanto, vale muito mais aceitarmos-nos como somos e aceitar os outros como ainda são, trabalhando para o bem de todos, sobre a inspiração da confiança em Deus, de que sobrevisse na inveja, ou na criminalidade, no alcoolismo, ou na toxicomania, na sexualidade descontrolada ou nos desvarios da inteligência. Há quem diga, e com razão, que milhões de companheiros da humanidade se baseiam neste século para o materialismo. Todos eles, porém, permanecem no tumulto e na insegurança, procurando a paz e a alegria que não encontram. E isso ocorre inelutavelmente porque toda vez que nos arvoramos contra Deus, optamos pela desorientação da nossa própria vida. Diante dos irmãos que se afastam dos templos e oficinas da fé religiosa, oremos pela tranquilidade deles, porquanto se escolhem fugir de Deus, alegando obstáculos e tribulações na estrada real para a vida superior. Muito maiores serão as dificuldades com que se observarão defrontados no terreno desconhecido em que se marginalizam. E prossigamos atentos nas obrigações que nos cabem, claramente convencidos que todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus continuam em Deus, ante a impossibilidade de viverem sem a própria consciência. Sofrem com a ausência de mais profunda intimidade com as tarefas alusivas
a inspiração de Deus. Suspiram pelo retorno à fé e se atormentam com a sede de harmonia interior, motivo pelos quais a disciplina das leis de Deus, todos eles voltarão. Então esse livro, como eu falei, é um trecho do Emmanuel e foi extraído do livro Diálogo dos Vivos, que é uma parceria de Chico Xavier, Emmanuel e Herculano Pires. Então nós vamos, na realidade, tudo aquilo que nós falamos, no caso do Apocalipse, é isso que o Emmanuel está falando aqui. São pessoas que se afastam de Deus, que se afastam das coisas. E se afastando de Jesus, eu falo, se afastam das orientações de Jesus, né? Afastando de Deus é afastando das orientações de Jesus. E afastando das orientações de Jesus, você se dá mal, não é? Você vê, eu só vou fazer uma colocação aqui. Você vê, o nível de suicídio aumentou. O nível de pessoas depressivas aumentou. O nível de pessoas que precisam de socorro nessa área da pessoal, interpessoal aumentou. E o nível de pessoas que hoje estão morrendo muito cedo, com infarto, ataque vascular cerebral, Verdade. é muito grande. Por quê? Porque a vida hoje ela está num ritmo. Imagina que você está acostumado a 30 por hora, de repente você vem no 80, 90 por hora. Você não aguenta, o ritmo está muito alto. Nós estávamos conversando isso. Então agora eu deixo a palavra com os colegas. Tudo isso está ligado realmente, todos os eventos, os problemas do mundo hoje, se a gente olhar ao fundo, é o materialismo, né? É o envolvimento com as paixões terrenas, que são ligadas ao materialismo, é ligado ao apego do dinheiro, da fortuna, de terras, de uma série de situações. O ser, enquanto ainda não buscar Deus e Jesus, ele não vai conseguir se ajustar com as leis divinas, né, com as leis do universo. A Joana de Ângeles, a mentora de Valdo Pereira Franco, fala uma frase muito interessante: quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais ajustada vai ficando a nossa estada aqui nessa escola planetária. Então, quanto mais nós somos nos aproximando e compreendendo o Evangelho de Jesus, mais equilibrado nós vamos ficar, mais compreensíveis nós vamos ficar e mais entendendo mais que as coisas materiais não são para dominar nós, são para nós usarmos ela na necessidade nas coisas que são necessárias para nós. Quando nós compreendemos o Evangelho do Cristo Jesus, o que acontece? O que tem não fica desesperado para ter cada vez mais. Quanto mais nós nos aproximamos do Cristo, mais nós vamos procurando vencer o orgulho, o egoísmo, que são as chagas da humanidade, que foi o que Jesus veio combater, o orgulho, o egoísmo, e falar do amor e da caridade. Porque não há outro caminho na vida sem Jesus. Sem Jesus, nós não vamos encontrar um caminho equilibrado, nós vamos viver nesse desequilíbrio, levando o homem, vários espíritos estão chegando à loucura, pelo desequilíbrio do apego material, chegando a níveis preocupantes de tirar a sua vida, chegando a níveis altos de depressão, chegando a níveis muito sérios de várias problemáticas físicas aqui no mundo, né? Problemas de desequilíbrios do psíquico, da mente. Marcos Aleixo, o Petros está falando que os consultórios médicos os consultórios estão cheios de clientes com depressão, sim, procurando psicólogos e se afastando de Jesus. O que você acha? Então, exatamente. Você vê, né, Luiz? O nome dele é o Petros. Petros. Petros, para você ter uma ideia. Hoje, nós sempre tivemos, há 2023 anos, que nós temos esse sol que ilumina a humanidade chamado Jesus. Isso é o evangelho de amor e de luz, que são as leis de Deus. Nós temos 24 horas, o maior médico do mundo, o maior psicólogo do mundo, o maior terapeuta do mundo, o maior psiquiatra do mundo, o maior
a maior luz do mundo, com o consultório dele aberto e de graça, 24 horas para nos atender. E nós nos afastamos desse médico soberano. Não é o soberano, que soberano é Deus, mas é o médico que veio para nós. Porque Jesus falava, eu não vim para os sãos, eu vim para os necessitados, para os doentes. Mas precisa ir na igreja, no centro, precisa ir todo dia, Se for necessário, é um bom caminho, porque eles nos fazem nos conectar. A nossa vivência ali nas nossas instituições religiosas nos faz nos aproximar com Deus e Jesus. Porque ali nós vamos aprendendo, através do Evangelho de Jesus, a nos conectar com Deus e Jesus. E junto uns com os outros, nós vamos nos fortalecendo, vamos nos aprendendo a viver com a opinião do outro, com o ensino do outro, a vivenciar o Evangelho do Cristo Jesus. Agora, nós precisamos nos aproximar de Jesus, né? Ele falou, realmente, verdade, a gente se afastou, né? Devido à pandemia também, a pessoa se afastou, né? Da igreja, do centro, da aglomeração. Hortolândia, São Paulo. Boa tarde aí para vocês. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. 11 985 17 6385, né, governo? Isso. E você agora, Nilce? A gente está falando aqui de materialismo, né? Então eu estou aqui pensando. A gente vê muitos e muitas pessoas que diz que são espíritas, que acreditam em Jesus, mas tendem mais para o materialismo. A gente vê muito isso também. Porque não adianta dizer. Não adianta dizer, você tem que entender, você tem que praticar. É verdade. Eu não sou materialista. Né? Então, precisa ver essa frase, eu não sou materialista. Porque a gente vê um grande número de pessoas... Qual é o comportamento na realidade? Nós vemos um grande número de pessoas preocupados com o ter, e o ser vai ficando para trás. Né? O que eu defino esse ser? Seguir os ensinamentos que o Cristo nos deixou há 2023 anos. Né? 20 séculos. 20 séculos aí. Agora, porque, na verdade, a gente sabe que o materialismo chega uma hora que ele não tem mais como se expandir. Né? Ele não tem mais, ele tem um limite. Então, quando chega esse limite, as pessoas adoecem. Verdade. Com ansiedade, com depressão, ficam tristes porque querem o celular último tipo, o carro, a casa, e ali fica aquele emaranhado de coisas. Eu preciso trabalhar mais porque eu tenho que comprar o carro X. Isso daí chega uma hora que vai se alimentando uma coisa chamada egoísmo tão grande que a pessoa vai ficando desinquieta. Por quê? Porque ela tem tanto bens que ela está sempre achando que está faltando, ou então que alguém vai tirar aquele bem que ela trabalhou muito para conquistar. Não é? Isso vai fazendo com que nós vamos minando as nossas forças, nós vamos minando a nossa capacidade de entendimento. Porque se eu parar para pensar, vamos dizer aí, eu tenho uma casa confortável, por exemplo, né? Mas aí o meu materialismo é tão grande que eu não quero uma casa confortável, eu quero uma super mansão. Verdade. E para isso eu tenho que trabalhar. E muitas vezes para manter aquele status daquela família com aquele materialismo que eu mesmo criei. Né? Que eu mostrei para eles que é trabalhar, enquanto que outros valores a gente vai deixando para trás, vai se perdendo no caminho. E só que nós temos que pensar que nada é eterno. Que um dia que nós estamos aqui,
graças ao magnífico presente, magnífica oportunidade que Deus nos dá. Deus nos deu. Então, agora, por que eu tenho que acumular bens? Não é isso que Jesus deixou. O que ele disse? Amar ao próximo como a si mesmo. E é o que, quando nós estamos com essa ideia de materialismo, nós não olhamos o próximo como a ti mesmo. Né? A gente olha como que assim, primeiro eu, depois eu, depois eu. Então, olha o que o materialismo provoca, gente, no nosso espiritual, na nossa consciência, né? Verdade. Porque enquanto nós não estiparmos esse orgulho todo que nós temos, nós não vamos nos melhorar nunca. Aleixo, antigamente, antigamente em alguns livros vinha na contracapa uma historinha. Aí depois eu andei conversando com a Milka Delchiara e ele falou, não, essa história não é verdadeira, mas ela serve para ilustrar muito bem essa história, essa coisa de materialismo. Então ela dizia assim, um jornalista que se dizia um jornalista de um grande jornal de Minas, e ele trabalhava direto, se dedicando ao jornal, 24 horas e passava dias, às vezes sem voltar para casa, passava momentos lá no jornal para sempre achar a notícia do momento, sempre dar os furos de reportagem. E ele tinha uma família e tinha 3 filhos. 3 filhos. E nessa ânsia dele trabalhar, e ele ficou uma pessoa, vamos dizer assim, financeiramente, vamos dizer assim, numa classe A. Ficou bem rico. Só que ele praticamente não acompanhava a vida familiar. Né? Não acompanhava a vida familiar. Sempre pensando no serviço, sempre pensando em ganhar mais dinheiro e não sei o quê, porque eu vou dar boa saúde para o meu filho, eu vou dar uma boa colégio para o meu filho. Bom, fim de papo. No final da conversa, ele fazendo uma declaração. No fim, o meu filho mais velho foi morto numa boca de tráfico. Que ele foi buscar droga e foi morto numa boca de tráfico. A minha filha, que é a filha do meio, ela começou a usar droga também, se prostituiu e ficou basicamente com a consciência totalmente fora de si, não recordando mais os pais, não lembrando direito dos pais, ou seja, ela ficou internada sem noção da vida. E o filho mais novo, ele de tanto sofrimento de não ver os pais perto dele, acabou com uma depressão violenta e nessa depressão ele acabou perdendo e vindo a óbito. Aí esse jornalista se declarando, eu passei a minha vida toda trabalhando, procurando dar o melhor para minha família, mas eu deixei de dar o que eles mais precisavam. É o amor, a companhia. Eu deixei de passear com meus filhos, eu deixei de curtir a vida com meus filhos, eu deixei de fazer tudo com meus filhos. Isso tinha na contracapa de vários livros antigamente. E era uma declaração, era como se fosse uma declaração de um jornalista falando para a gente, às vezes, tomar cuidado com o excesso que nós temos para conquistar coisas e deixar o que é mais interessante, o que é mais rico do nosso lado, que são aqueles que dependem de nós, que são nossos filhos, nossos parentes, nossa esposa, nosso marido. E é isso. A relação humana, ela é muito mais valiosa
do que a relação das matérias. Não é? É verdade. É muito. Achava lindo. Aí a Milka falou: não, essa história é uma história inventada, fictícia, mas ela vale Que muito traz a muito pena ensinamento. para as pessoas raciocinarem e tentar ser mais humano, né? Mais humano, principalmente dentro de casa. Dentro de casa, que você tem que dar o melhor para seus filhos, acompanhar os filhos, ver o que eles estão fazendo, ver se eles não estão desviando para outro caminho. Tudo isso, por isso que Deus deu a missão para os pais de ser tutor daqueles espíritos que ali estão. Não é verdade? Sim. O que vocês acham disso? É isso mesmo, Luiz. Não é? Então, quer falar alguma Tranquilo, não, já está tranquilo já esse Então bloco. vamos para a parte final e o Marcos Aleixo na item 12, já vamos, porque já é 3 horas e nós vamos encerrar esse bloco. Isso. Agradecemos a todos vocês, ouvintes, que nos ouvem, são ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão pela internet nos possibilita a conectar a todos no nosso planeta. Porque você pode ouvir a família Web Rádio, diretamente no Google e digite Família Web Rádio. Lá aparecerão várias opções para se ouvir a rádio. Querendo, você poderá abrir uma outra aba no seu computador, entrar no site da rádio e continuar executando suas outras tarefas, ouvindo boas músicas e bons programas. E agora estamos gravando pro YouTube, né? Amanhã tá no YouTube. Bacana, chique, hein? Tá no YouTube aí. Amanhã tá no YouTube já pro pessoal, né? Vai perguntar se tem Good Night hoje? Sim. Hoje que tá no YouTube, nós vamos perguntar se tem Good Night. Hoje é que nós vamos fazer uma propaganda do Good Night. O pessoal do YouTube é o pessoal bacana. Precisa escutar Good Night. Tem que dar um like, né? E deixa lá também. Deixa um like lá pra gente. Manda um recado, né? A partir de amanhã tá no YouTube. Vamos lá, Guilherme. A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Neste mês de outubro, realizamos a 50ª Semana Espírita, 50ª já, hein? Com apresentações via lives durante uma semana. E o tema central foi Herculano Pires, o grande defensor do espiritismo no Brasil. Assim, estas lives permanecem gravadas e quem desejar ver e ouvir cada uma delas, acessem os canais USA Intermunicipal Guarulhos no Facebook ou também no YouTube. Entre lá e você verá todas as lives que tivemos na 50ª Semana Espírita. Foram 7, né, Luiz Nilson? 7. Legal. 7 dias. Pessoas de peso, viu? Bacana, foi. Então vamos lá, Nilson. E agora nós vamos abordar alguns conceitos básicos sobre a doutrina espírita contidas no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas filosóficas espíritas. Então vamos aqui ao texto chamado Anna Bitter. A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar. Porém, o filho único Ver, porém, o filho único, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar a olhos vistos e sem sofrimentos, por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência, e depois de esgotar todos os recursos, não haver por compensação uma esperança sequer, suportar essa angústia de todos os momentos por longos anos, sem lhe prever o termo,
é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de vê-la fruída por ente adorado. Esta a situação do pai de Anna Bitter, que por isso se entregou ao infinito desespero. O caráter se lhes exasperava ante tal espetáculo de cortar-lhe o coração e cujas consequências não poderiam deixar de ser fatais, ainda que indeterminadas. Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou dever interrogar a respeito o seu gerador espiritual e obteve a seguinte resposta: muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorres por curiosidade indiscreta, mas pelo interesse que te merece aquela pobre criança, e ainda porque, crente na justiça divina, tu só terás a ganhar com isso. Todos os que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fronte sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. A pobre criança cuja semelhança de morte fora... Sentença, né? Cuja sentença de morte fora a suspensão por Deus de seu sofrimento, em breve deverá regressar ao nosso meio, visto como mereceu a divina compaixão. Quanto a seu pai, esse homem feliz tem de ser punido na sua única afeição mundana, visto haver zombado da confiança e dos sentimentos dos quantos o rodeiam. Depois de haver expiado o insulamento, morreu o pai de Anna Bitter. A seguir, damos de uma e outro as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. Primeiro, da filha. Obrigada, meu amigo, a vossa intercessão por essa criança, bem como por ter seguido os conselhos de vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre, porque meu pai, esse não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conceda luzes antes de morrer. E quanto a mim, o incito e animo, porque me assiste a missão de lhe suavizar os últimos momentos. Vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove. Contudo, isso não passa de fugaz clarão que para fogo. Logo, o guia do médium. Este homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem se preocuparem de Deus e do futuro, empolgados como são pelos interesses terrenos, profundamente egoísta, tudo sacrificaria para salvar a filha, mas também, sem o mínimo escrúpulo, sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. É exatamente o que nós falamos hoje. Isso. Né? Da questão materialista. É verdade. Que o pai da Anna Bitter. E o guia está falando, ele não é nem materialista e nem ateu, mas é um largado, vamos dizer assim, né? É uma pessoa largada, porque... É desconectado. Desconectado. Não é? É igual aquilo que você falou, acho que não sei qual bloco que você falou, a pessoa vai na igreja,
vai fazer suas obrigações, mas é a mesma coisa que nada, porque sai da igreja do jeito que entrou, não muda nada, não acontece nada, a pessoa não muda sua forma de pensar, seu egoísmo, sua vaidade, sua ambição. Então... É a mesma coisa, né, Luiz? Muitos vão ao centro espírita, saiu lá, não sabe qual foi o tema da noite. Né? Ou então vai... Toma o passe. Porque alguém convidou, vai lá e o palestrante está falando e o cara está pensando lá, sei onde. Verdade. Não então, é exatamente isso. E aí a Ana Bitter, no caso, ela teve que passar por isso. Vamos dizer assim, era uma expiação que ela tinha. Ela teve uma doença congênita que foi definhando. E por mais que você pagasse médico, por mais que você pagasse remédio, por mais que gastasse, que o pai dela tinha condições, mas não adiantou, porque ela definhou, ela foi definhando e essas doenças que degeneram todos os músculos, as atividades físicas da pessoa. E aí o pai abandonou de vez, né? Tá bom? Fala aí, Aru. Me chama a atenção também a força da prece, né? A Sim. Importância da prece nesse capítulo. Você vê que ele agradece depois a prece que foi feita, né? Pela filha, por ele. E o quanto é importante, você falou, né, Luiz? Por isso que a gente tem que se aproximar de Jesus, se aproximar dos ensinos dos Espíritos para nós compreender essas questões. Uma enfermidade é uma prova, muitas vezes... De qualquer jeito é uma expiação, são processos naturais da nossa atual reencarnação, porque enquanto estivermos ainda em níveis espiritual de reencarnar em planetas de provas e expiação, é porque nós não estamos ainda perfeitos, somos espíritos com uma imperfeição ainda, uns mais, outros menos. E aí nós estamos sujeitos a passar por provas e expiações, porque precisamos reparar e reajustar no passado. Mas a gente sabe hoje o auxílio do alto é grande, o amparo do alto é muito grande. E a prece possibilita esse amparo direto até o espírito que está ali em situação difícil. E no momento do desencarne é fundamental esse processo da prece, né? Porque é isso que acalma o espírito, equilibra o espírito para que ele venha recobrar ânimo, se reestabelecer de uma forma melhor no mundo espiritual, né? Verdade. Então, as igrejas, elas existem, Nilce. As igrejas existem para melhorar o comportamento do homem, comportamento em relação ao outro. Mas, muitas vezes não é isso que você vê. Você vê pessoas indo nas igrejas, mas também não melhora nada. Melhora só o seu nível de falar mal do outro, porque o que tem de... A gente fala fofoca, né? Mas não é fofoca. O que tem de bate-boca, o que tem de um falar do outro, um querer... Mas não é só nas igrejas. Todo lugar. O espiritismo não, mas espiritismo tem na isso igreja também. que eu falo é o espiritismo em qualquer lugar, não. A religião. Se reúne, não, em qualquer lugar que se reúne 5 pessoas, qual é o assunto? Futebol acaba logo, não é? Agora, quando vai falar de futebol, eles não vão falar do cara que jogou, fez um passe certo, fala da vida pessoal do jogador. Ou da parte na história. Você está lembrando aí rapidamente, seu Luiz? Eu gosto muito de futebol, gosto de conversar muito sobre futebol. E realmente, a gente deixa de falar os pontos, a gente começa a falar das falhas de tal time, do erro do jogador, a gente esquece. Ele passou 90 minutos ali. Se ele fez 5 jogadas boas, 10 jogadas, a gente fala. Quando ele compromete em algum aspecto que não é fácil lá dentro, a gente sentado no nosso sofá é muito fácil apontar, mas lá dentro, jogando, é outra história. Você viu o que ele fez? Acabou com o time. Esse é o ponto ainda que a gente tem que superar, né? Então, quando se reúne 2 ou mais pessoas, se reúnem para falar de qualquer assunto, pode ter certeza. Vai falar de música, vai falar do quê, mas daqui a pouco a pessoa que está falando música vai falar
da vida particular de um cantor, ou da vida particular de um jogador, da casa espírita. Então, ele nunca se atém ao ato em si, ele se atém na verdade da vida do outro, né? Que ele quer costurar a vida do outro. Então é aqui que a gente percebe o quanto ainda nós estamos longe. Jesus deu uma grande lição sobre isso, né? Que é o que nós aprendemos ainda. Quando ele descia na estrada lá com os apóstolos, ele viu um cachorro em putrefação, o cheiro estava terrível. Todo mundo atravessando para o outro lado da estrada, inclusive os apóstolos já estavam ameaçando. Jesus foi encontrar o cachorro. Uma simbologia espetacular para esse momento que nós estamos conversando. Ele olhou para o dente do cachorro e viu e falou assim, que dentes lindos tem esse animal. Então, ele via o melhor do pior. O que quer dizer? Ele quer dizer exatamente isso que você está falando para nós. Nós vemos o pior do melhor, porque nós olhamos o lado inferior das pessoas como as pessoas olham de nós. E Jesus nos ensinou a procurar ver as qualidades das pessoas. Né? É verdade. E é isso, né? Então, no caso do pai da Ana Vítor, quem quiser saber melhor sobre esse caso, que aqui não está a história completa, viu? Você vai no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que você vai encontrar a história completa da Ana Vítor. Aí tem mais coisas do próprio pai depois entrevistado, né? Porque eu não coloquei a entrevista do pai. Então, é interessante essas historinhas que tem na segunda parte do livro Céu e Inferno, que ele nos dá uma lição de, olha, como eu não devo fazer tal coisa, ou como eu devo melhorar as minhas atitudes. É muito interessante essas entrevistas que Allan Kardec fez com vários espíritos desencarnados na segunda parte do livro Céu e Inferno. Vale a pena. O livro Céu e Inferno tem que ser lido, tem que ser olhado e analisado e sentido. Todas essas entrevistas de Kardec com esses espíritos que deixaram a Terra. Não é? Sim. Vale a pena. Então vamos em frente. Você disse que 3h30 está lá indo, já se preparando para ir para o Centro Espírita fazer uma palestra do Marcos Aleixo. Não, então, 3h30 é o horário do nosso programa, né? Termina, né? Mas você lá vai para casa fazer uma higiene pessoal. Tomar um café. Ele vai se preparar. Aonde? Onde que é o Centro Espírita? Onde vai ser? O GBEM. Bezerra de Menezes, Grupo na Vila Espírita. Barros, o GBEM. É no Guarulhos? Guarulhos, às 19 horas. Conhecido como GBEM. E o tema lá, qual que será? Okay. Você lembra? A alma após a morte. Olha, que coisa interessante, hein? Hoje é Está bom, no então, livro para dos você Espíritos. você falar algumas historinhas aí do livro do Céu e Inferno. Eu vou seguir a linha das perguntas do livro dos Espíritos. Então, é isso aí. Então, vamos para frente, que atrás vem gente. Quem é agora? Agora sou eu. É você? Você, Luiz, a 17. Então sou eu. Então nós vamos para uma frase de reflexão. Eu vou pedir aos nossos ouvintes que ouçam com muita atenção. Por isso eu vou passar a palavra para o Marcos Aleixo. Vamos lá, Marcos. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro e todos terão o necessário. Esta é uma realidade, né? É verdade. Nesse mundo não era para ninguém morrer de fome. Não era. Nem passar fome. O Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 25, no item 8. Verdade. Então agora... A News. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br e lá você encontrará um centro espírita
mais próximo à sua residência. Isso, é interessante, vale a pena. Bom, então agora eu vou fazer a prece de encerramento. E vou pedindo então a Deus, não é? Antes de pedir, eu agradeço. Agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Agradeço ao nosso companheiro Luiz Leite, que ele precisa e deve, amigos, ser abençoado por Deus, porque ele abre espaço para que nós possamos falar de coisas interessantes da vida. Então a Rádio Web, nós agradecemos por ela existir e pedimos a Deus que continue nos dando força, porque com esta força nós continuaremos levar um pouco daquilo de melhor do que foi dito a Allan Kardec, a Jesus e a todos os outros que vieram falar em nome de Deus. Que Deus nos abençoe então e muito obrigado, queridos ouvintes. É isto. E agora vamos às despedidas, né? Agradecendo muito a esta oportunidade, os companheiros de trabalho, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, a flor do nosso programa. Tá pensando hoje que está ao vivo no YouTube, eu pensar que eu ia esquecer. Ao Luiz Leite, nosso diretor da rádio, preparou esse programa para nós estarmos aqui junto com o Luiz Gouveia, né? Que prepara para nós as leituras. E aos queridos ouvintes, aos companheiros que estiveram conosco, participaram conosco desse programa hoje, um grande abraço, uma grande luz, que Deus possa abençoar a todos, agradecendo a equipe espiritual da USA que nos amparam, nos auxiliam nesse trabalho, que todos possam ficar na luz e na paz do Cristo Jesus. Eu também vou me despedindo. Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada à equipe da USE, Aleixo, Gouveia, Luiz Leite, que é o nosso diretor, que nos cede esse espaço. Isso. Né? E até a próxima semana. Se Deus nos permitir, nós estaremos de volta. Tá bom. Então não desliguem. A rádio não para. Inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimento e acima de tudo bons programas. Então, queridos ouvintes, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Good night hoje? Opa! Que horas? 21, prontinho. Bacana. As melhores músicas do passado. Isso. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.